Meus amados irmãos, convido você a abrir sua Bíblia no texto de Jó 23, nós vamos ler versículo 3 e 4. O nosso tema dessa noite é ordem e argumento na oração. Ordem e argumento na oração. Aí talvez você já veio até uma interrogação assim, né? E deu para ver meio que no olhar de alguns assim, hã? Como assim? Como assim? Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso bom Deus, lemos todos juntos? Se eu soubesse onde poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Pai de amor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu servo Jó, obrigado porque o Senhor nos dá essa palavra também nessa noite, que ela seja para a nossa edificação, nosso crescimento e o nosso amadurecimento na fé. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, ó Pai. Introduzindo nossa mensagem dessa noite, Jó clamou ao Senhor. Todos nós conhecemos a história de Jó, era aquele grande empresário da época, vamos assim falar, né? Grande empresário da época. Se você ler o início do texto do livro de Jó, você vai encontrar, não Jó se gabando de si mesmo, mas você vai encontrar o Senhor nosso Deus, tendo um encontro com Lúcifer, o anjo do mal, que tinha andado pela terra e estava chegando, parece, para ter uma reunião com o Senhor, ali, falando, trocando uma ideia com ele, e quem fala com o inimigo é o Senhor nosso Deus. Você viu Jó? Você andou pela terra e viu Jó? Aquele meu servo é homem bom, ponta firme. É como se falasse lá no Nordeste, é um cabarretado, né? É um cabarretado, é um homem que, né, mantém-se firme, e aí todo o processo vai acontecendo na vida de Jó, perca de família, perca de recursos, perca de filhos e assim por diante. Jó não orava para que o seu corpo fosse sarado das suas doenças, que tomava conta de todo o seu corpo, as suas feridas, as suas chagas, o qual ele ficava com desejo de coçar com telhas, e coçava com telhas. Nem orava também para que os seus filhos fossem trazidos à vida, voltassem a viver, fossem ressuscitados dos mortos. Que os seus bens fossem restituídos de toda a maldade que foram realizadas contra eles, e que seus inimigos, aqueles que tivessem levado os seus bens, fossem mortos. Contudo, a sua oração era o que diz o versículo 3. Se eu soubesse onde eu poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Todos os filhos correm para a casa do pai quando vem a tempestade, vem as dificuldades. Os filhos de Deus correm para a casa do Senhor Deus, para a presença do Deus, quando vem a tempestade se aproximando. Esta é a característica de um crente, de um verdadeiro crente, não de fugir da casa do Senhor, mas se achegar à presença do Senhor. Se aproximar da presença do Senhor, que é o oposto do que o homem quer. Porque quando o homem está em pecado, o que ele faz? Ele foge da presença do Senhor. Mas o servo do Senhor, ele deve ser oposto. Eu estou em pecado, mas eu me achego à presença do Senhor. Talvez você possa falar assim, pastor,
Quando eu fazia alguma coisa errada na minha casa, quando eu era pequenininho, meu pai, né, descobria, o que eu fazia? Corre, né? Corre. Abrindo um parênteses aqui, o reverendo Davi Charles, qual pregou há pouco tempo atrás aqui na nossa igreja, ele conta que um dia ele estava aprontando na igreja, o pai dele é o pastor Venceslau, e estava aprontando na igreja, e o pastor parou o estudo e falou assim: irmãos, dá licença. Pegou ele pelo colo e saiu do templo. E na saída do templo ele falou: irmãos, orem por mim. Irmãos, olhem por mim. Já sabia o que ia acontecer na saída desse pai e desse filho. É verdade que nós temos medo, sim, da correção do nosso pai. Mas devemos saber que essa também é para o nosso bem. A característica do verdadeiro crente, do verdadeiro servo, deve ser se achegar ao pai. Sim, aqueles que são escravos fogem do seu senhor, mas aqueles que são filhos se aproximam do seu pai, porque sabe que o seu pai não vai agir com injustiça, com maldade, com crueldade para consigo, porque ele é pai de amor, que cuida dos seus filhos. Quando os amigos de Jó foram tentar consolar a Jó, não tinham argumentos convincentes para tais coisas, apenas indagações. Jó, será que não foi você que pecou? Será que você não está sofrendo por seu pecado, pelas suas aflições? Reflita, analise a si mesmo e peça perdão, porque certamente você pecou. Palavras de homens, e não de convencer. E olha só o que Jó fala, versículo 2 do capítulo 16. Tendo ouvido muitas coisas como estas, todos vós, consoladores molestos. Na NVI fala: pobres consoladores são vocês todos. Porque vocês vêm me consolar, mas vocês não têm consolo. Vocês só falam coisas de vocês. Será que não é isso? Será que você não chutou a cruz? Será que você não foi mal com alguém? Será não traz consolo? Não traz força. Os amigos de Jó, ao tentar consolá-lo, já colocavam sal nas suas feridas, em vez de alento na sua alma, alimentando a sua dor, o seu sofrimento. E algumas vezes encontramos isso hoje. Aquelas pessoas que vão para consolar, em vez de consolar, deprime. É mais ou menos isso. A pessoa recebe a notícia de câncer, e aí o outro, né? Ah, minha mãe morreu disso, minha avó morreu disso. Que consolo é esse? Que consolo é esse? É mais ou menos assim. Porque os homens são insanos. Os homens, muitas das vezes, falam pela boca e pelos cotovelos. Por isso Jó se afasta de todos os seus amigos e se aproxima de Deus. Porque Deus é o verdadeiro consolador, que traz força e ânimo para os nossos corações. E por isso Jó fala: se eu soubesse onde poderia achar, se eu pudesse encontrar com o Senhor Deus, se eu pudesse me apresentar diante dele, diante do seu tribunal, eu iria encher minha boca de argumentos, eu iria questioná-lo, eu iria bater na porta, eu iria ali me apresentar. Não gostamos de passar pelos momentos de dor e sofrimento, isso é fato. O crente não é masoquista, o crente não deve se alegrar ao passar por esses momentos. Mas sim, é fato que os momentos incertos irão vir, mas a nossa grande certeza e paz está na presença do Senhor nosso Deus. Os momentos de aflições, de questionamento da nossa alma, doenças emocionais batendo na nossa porta, doenças físicas,
a picanha que não chega, né? A picanha que não chega, imposto subindo para tudo quanto é lado. Meus amados, a nossa esperança não está nas pessoas, não está no governo, mas está no nosso Deus. Os momentos são incapazes de trazer paz para nós. Jeremias capítulo 17, versículo 5 fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A segurança do crente, olha o versículo 7 desse mesmo capítulo 17 de Jeremias: bendito o Senhor que confia, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque Ele é a nossa viva esperança. Nosso tema, ordem e argumento da oração. Em primeiro lugar, a oração tem que ter ordem. A oração tem que ter ordem. Como que você ora? Talvez você possa ter aprendido que orar é falar com Deus. Ok? Você aprendeu isso? O que é oração? Falar com Deus. Ok, vou falar com você. Olha, você viu que está chovendo lá no Nordeste? Você viu que está chovendo aqui na Baixada? Olha, você viu o preço da picanha, quanto que subiu? Você viu que o governo está perdido, o que o Bolsonaro, que o Lula, que a chuva, que o frio, que o calor. O que eu estou falando? Nada com nada. Muitas pessoas se apresentam para orar diante do Senhor, falando nada com nada, contando coisa com coisa. O tico-teco não sai batendo. Sai aquela confusão de formas e argumentos na oração. Falar, comunicar, é uma arte que deve ser trabalhada com raciocínio, sim, com emoção, sim, mas sim também com o pensamento, numa reflexão clara e com objetividade. Aprendemos a orar, sim, falando com Deus, sim, é certo, não é errado, é fato, mas com ordem, com pensamento, com começo, meio e fim. Por isso a palavra de Deus fala: não fiqueis usando de vãs repetições, como aquelas pessoas insanas, que não pensam no que estão falando, apenas falam por falar, são tagarelas, que falam, mas não falam nada, não comunicam nada. Comunica o teu coração, comunique a tua vida, comunique a tua necessidade, e ainda ouso dizer, comunique as tuas emoções para com o teu Deus, para com aquele que escuta e nos fez com emoções, para ouvir a verdade do nosso coração. Pensamento com ordem, de forma crônica, cronolizada, também voltada com a ação. Não é nada didático quando estamos conversando com uma pessoa e começamos apenas a falar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela começou a contar uma história, parou aquela história, entrou em outra, entrou numa outra, daqui a pouco voltou para a primeira. Eu falei: não, calma aí, que história que você está contando? Eu estou tudo confuso aqui, não estou entendendo mais nada. Calma, termina essa daqui primeiro. Ok, agora conta aquela outra. Ah, entendi. Ok. Mas o que isso mostra para nós, ou quando fazemos assim? Mostra um despreparo na comunicação. Agora imagina só, se você está na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no tribunal de Deus, perante a Ele, você vai argumentar e falar desse jeito? Acontece que a oração tem sido banalizada.
com algo tão pequeno, mas tão precioso. Sim, não vamos complicar a oração, mas pense no que você vai falar. Tenha argumentos com o Senhor. Chegue na presença dEle com ordem. Chegue na presença dEle pensando. Os patriarcas levavam a oração a sério e encontravam o trono do Altíssimo, uma intimidade abençoadora, um tesouro incalculável. Não podemos nem deixar de orar, mas muito menos deixar de nos apresentar com essa ordem. Não podemos nem devemos achar que a melhor coisa dessa terra está aqui nessa terra, mas a melhor coisa dessa terra está no Senhor nosso Deus. Jó não era um insano que vai ao tribunal pensando em defender o seu caso perante o juiz no calor da emoção do momento. O que você vai falar? Você contrataria um advogado para defender a tua causa perante o juiz, que não se preparasse para defender você perante o juiz? Fala, não, deixa que eu falo o que vim na minha cabeça na hora do que eu estou na frente do juiz lá no tribunal. E é tão difícil comunicar, né, Sérgio? Quando a gente chega aqui na frente, a gente olha para os irmãos, vem um branco, as coisas somem, a gente não acha as coisas. Imagina no tribunal. Imagina perante Deus. Então, se prepare para orar. Tenha a consciência de que você vai chegar diante do tribunal do Senhor, do Criador do universo. Jó é aquela pessoa que estava bem preparada, as lutas fortaleceu e ensinou a se comportar na presença do Todo-Poderoso, a quem ele apela, e não aos homens, e não aos seus amigos, mas a Deus, reconhecendo que todos que se aproximam no reino de Deus, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, esses sim devem se apresentar como aquele que fala não insanamente, mas fala com um culto racional ao Senhor nosso Deus, pensando, refletindo, onde você está, com quem você está falando e o que você quer. Onde você está? Na presença do Rei dos Reis. Com quem você está falando? Com o Rei dos Reis. E o que você quer na presença dele? O que você vai pedir? Ah, não sei, eu só quero a bênção dele, só quero o amor dele, só quero a graça dele. Você chegou no tribunal do Senhor, você chegou no Santo dos Santos, no lugar onde Deus habita, uma reunião privada com Ele, para você dizer, perdoa os meus pecados aí, beleza? Perdoa os meus pecados aí. Não é assim. Ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Você chegou na presença do Senhor para dizer que você sabe o que eu preciso? Não é assim. Devemos ter ordem ao pensar. Quando nós éramos jovens, no acampamento de jovens e adolescentes, um engraçadinho na oração do almoço, falou, Senhor, Tu sabes. Amém. É essa forma que a gente se apresenta diante do Senhor em oração? Não deve ser. Não pode ser. Não pode ser. Não podemos nos apresentar de forma chula, insana. O copista, ao escrever o nome de Deus, ele tinha uma seriedade tão grande ao transcrever o texto bíblico, quando chegava o nome de Deus, ele parava, ia, fazia a purificação, tomava banho, pegava uma pena nova, voltava lá e escrevia o nome do Senhor. Se duas palavras na frente tivesse o nome de Deus, ele parava, ia, fazia a sua purificação, pegava uma pena nova,
e escrevia o nome do Senhor. Por quê? Porque ele estava escrevendo o nome do seu Senhor, a seriedade e o compromisso com a purificação ao escrever o nome do seu Senhor. Não estou falando que você não possa, ao dirigir, conduzir o seu carro, estar falando com Deus, Deus, olha, eu estou indo para uma situação aqui, o negócio está complicado lá, Senhor Deus, me ajuda aí e tal. Mas pense no que você está falando. Tenha essa intimidade, mas tenha a seriedade que você está chegando diante do Senhor. Em tempos comuns, ok, se prepare, não banalize a presença de Deus. Não devemos nos achegar em um espírito despreparado diante do Senhor. Sim, em momentos de adversidade, de lutas, fuja, corra para o Pai, do jeito que você estiver, da forma que você estiver. No meio da tempestade, da inundação, saia, vá à presença do Pai do jeito que você estiver. Mas nos tempos de paz, de forma natural, se achegue, se prepare para isso. Se prepare para isso. A postura errada mostra um desleixo para com o nosso Salvador, aquele que criou o céu e a terra e que conduz todas as coisas com suas mãos. É bom estarmos na presença do Senhor. Mas olha só o que Abraão, da forma que ele orou em Gênesis 17, versículo 18. Quem dera que viva Israel diante de teu rosto. Quem dera que viva Israel diante do teu rosto. Temos a certeza do que queremos. Estamos vivendo como Israel de Deus na presença do Senhor, com a seriedade que isso é, e não com a brincadeira de quem leva a vida do jeito pagodinho, deixa a vida me levar. Não podemos ser assim, não podemos andar assim e levar essa vida de intimidade com o Senhor dessa forma. Temos a certeza do que queremos, então podemos dizer, não te deixarei ir, se não me abençoares. A forma que Jó encontrou e fez, e argumentou com o Senhor, lá em Gênesis 32, versículo 26. Não te deixarei ir, até que me abençoe. Mas porque ele sabia, ele tinha o seu objetivo certo e correto. O problema é que muitas vezes o que pedimos é para a nossa honra própria, é para nós mesmos, para nos honrar, para nos sentir valorizados e importantes, mas é para a honra de Deus, é para a glória de Deus. Então ore, clame ao Senhor, ore para que a tua causa seja julgada pelo Senhor, ore para que a tua oração não seja desorganizada e insana diante do Senhor. Nosso tema, a ordem e o argumento da oração. Em segundo lugar, argumente com sabedoria. Argumente com sabedoria. Pastor, argumentar com Deus? Sim, argumente com o Senhor. O teu filho não argumenta com você quando ele quer alguma coisa? Não? Ele aceita na boa, sim, sem nenhum questionamento. Não, beleza, papai, era isso mesmo que eu queria, lavar a louça, né? Varrer a casa, fazer a tarefa, estudar para a prova. É isso que ele faz? Não, não é isso que ele faz. Mas argumente com sabedoria e não com insanidade. Porque insanos são aqueles que batem os pés, são aqueles que querem porque querem de qualquer forma. Encha a boca com argumentos. Não é só sair falando, muito menos usar palavras de efeito. Que o Senhor te restitua 4 vezes mais. Que o Senhor faça tal coisa.
Me abençoe para que as pessoas vejam que o Senhor é Deus. Não é apenas isso. As frases bonitas são legais. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que estava no Gênesis, o Criador do céu e da terra, que formou o homem com suas mãos. Ó Senhor Deus, quão maravilhoso é o teu nome. Maravilha, bonito, é legal. Mas que argumento você está usando para chegar diante do Senhor? Não são apenas palavras bonitas que podem até impressionar algumas pessoas. Você ouve uma pessoa orando assim e fala: rapaz, é forte, né? É forte, é poderoso, fala bonito, é poético. Quando chegamos ao portão da misericórdia, os argumentos poderosos são a campainha que fazem com que o portão seja aberto. Por que você deve argumentar? Alguns pontos aqui, pequenos, 4 pontos aqui que eu quero abordar. Não é porque Deus seja lento em conceder. Não é porque Deus é lento em conceder. Nem porque podemos alterar o propósito divino. Estudamos isso semana passada numa mensagem. O Deus imutável que Ele é. Nem porque Deus precisa ser informado de qual é a tua necessidade, de quais são as tuas necessidades que você está passando. Deus não precisa ser informado por isso, não. Ou porque ter omitido você na distribuição da misericórdia do dia. Opa, passou, pulou o irmão lá da distribuição da misericórdia e você ficou sem misericórdia aquele dia. Não é por isso. Contudo, devemos parar para pensar no que precisamos e iremos analisar se realmente precisamos. Por que você quer o que você quer? Você está pensando nos argumentos que você vai usar diante de Deus? Faz sentido pedir isso para Deus? Faz sentido pedir isso para Deus? E por que você vai pedir isso para o Senhor? Isso vai mostrar se sentimos o valor da misericórdia, se realmente precisamos. Ao orar pela conversão do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, por que você faz? Porque eu quero minha família unida? Boa. Porque eu desejo a salvação do meu filho para ele não ir para o inferno? Boa. Fala isso para ele. Conte, argumente. Isaías, capítulo 43, versículo 8 e 9. Fala assim: traze o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnem-se, quem dentre eles pode anunciar isso e fazem-nos ouvir petições antigas? E percebe que ele fala de fazem ouvir petições antigas, petições com argumentações. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: é verdade. A argumentação vai chegar ao final para que eles sigam: é verdade. E nós fazemos isso na nossa oração, quando nós oramos no amém. Assim seja. Concordamos com esse irmão que levantou a voz e que argumentou diante do Senhor, e dizemos: Senhor, é verdade, eu concordo. Eu estou concordando com ele, porque tudo que ligar nessa terra será ligado no céu. Versículo 26, desperta-me a memória, dentre juntos e em juízo. Apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Apresenta as tuas, o quê? As tuas razões. Apresenta. Coloca lá teus argumentos. Apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Por que você está pedindo? Por que você vai chegar diante de Deus? Por que você vai implorar isso para o Senhor? Por quê? Apresente as suas razões.
Ore com sabedoria. Nem queria mesmo. Nem queria mesmo. Deus não me deu, mas nem queria mesmo. Então por que pediu para o Senhor? Então por que você está pedindo isso para o Senhor? Você quer de verdade? Então peça com argumentos. Chegue diante do Senhor e peça com vontade e verdade, colocando as suas coisas, os seus argumentos justos e verdadeiros. Se os nossos argumentos são impróprios, então não teremos êxito. Como saber se estamos argumentando da forma correta? Essa função na graça está fundamentada na graça. É para a glória de Deus. Então busque. Busque com fervor. Debruce o teu coração com argumentos sólidos e coerentes. E lembre-se que Deus não é bobo. Deus não é insano. Deus não aceita argumentos tolos. E algumas vezes a gente vê as pessoas ao fazer a obra de Deus relaxadamente e falam assim: é para Deus. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe que você está fazendo relaxadamente, é verdade, Deus sabe. Deus sabe que você não se preparou, Deus sabe que você está pedindo para esbanjar, Deus sabe que você está querendo para honra própria, Deus sabe, e sim, Deus sabe, as pessoas não sabem, mas Deus sabe. Então, peça com argumentos verdadeiros, porque Deus não pode ser enganado. Quem se engana somos nós. Pastor, eu quero um carro, porque ter um carro, eu vou para a igreja e tal. Não é assim. Argumentos tolos. Deus não necessita de nada, certo? Sim, é certo. É nós que nós necessitamos, mas tudo o que nós precisamos está nas mãos de Deus. Tudo o que nós necessitamos está nas mãos de Deus. O propósito da oração é uma bênção já, a própria parte da oração já é uma bênção. E orar é refúgio para a alma, viver uma fé das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. É falar com quem realmente importa, com quem pode resolver as coisas. É voar com asas de águias, é entrar na sala do rei, é jogar fora o fardo pesado, é ser renovado na força e no poder de Deus. Sim, a oração é isso, e devemos caminhar com oração. Concluindo, aqueles que oram, que se argumentam, que chegam com um raciocínio claro diante do Senhor, irão louvar a Deus. Irão louvar a Deus. Os servos que argumentam sabiamente irá louvar a Deus. A bênção da resposta da oração irá mudar primeiramente o seu próprio coração. Você tem louvado a Deus pela sua vida, pelas coisas que você tem, até pelas suas necessidades, porque elas te aproximam do Senhor. A tua boca está cheia de louvores ou de reclamações. Ao levantar de manhã na segunda-feira, o que você fala? Mais um dia de serviço. Mais um dia de serviço. Senhor, por que é segunda-feira? Né? A síndrome da segunda. Não louve a Deus por ser segunda. Pare das reclamações, das murmurações. Pare de reclamar. O povo de Israel, ao sair do Egito, reclamou no deserto, e aqueles murmuradores ficaram no deserto, porque na casa do Senhor não tem lugar para murmuradores, mas tem lugar para aqueles que louvam o nome do Senhor. E louvar o Senhor é muito mais que cantar cânticos na igreja, no momento de adoração. É agradecer, é viver uma vida não de reclamação, mas de louvor ao Senhor. Salmo 37, 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
e Ele satisfará os desejos do teu coração. 34:7. Agrada-te no Senhor, se agrada no Senhor, e busca o Senhor de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de você repensasse a tua vida de oração, tua caminhada de oração, como é que está. Eu gostaria de desafiar você a orar mais, a pensar mais, a argumentar mais com Deus, e a reclamar menos, a louvar mais, a engrandecer mais. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.